Shalom, irmãos, paz de Deus com todos. Eu gostaria agora de tirar uma dúvida de alguns irmãos que muitas das vezes querem saber, não é? O porquê, né? Por que existem alguns trechos que às vezes as pessoas não compreendem na Escritura, não é? Isso é importante, então essa pergunta será respondida agora. Nós lemos, irmãos, uma passagem, está escrita em Marcos, no capítulo 9, versículo 43 e 48. Também está escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 29 e 30. E também em Mateus 18, 8 e 9. Aqui está um trecho que eu vou ler aqui de Marcos 9, 43, versículo 43 e 47, ok? É uma pequena explicação para tirar alguma dúvida. É muito simples, mas às vezes alguns irmãos não entendem. O Senhor Jesus, irmãos, ele disse assim: se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo, né? Para o inferno de fogo, ou para o fogo do inferno, que nunca se apaga. E se teu pé te escandalizar, corta. O melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Se teu olho se escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um olho do que tendo os dois seres lançado no inferno. Alguns irmãos não entendem essa passagem. Aqui o Senhor Jesus não está falando de uma forma enfática. Eu vou explicar para vocês. O Senhor Jesus Cristo não está ensinando que devemos literalmente, irmãos, cortar partes do corpo. Ele usa uma linguagem enfática aqui, ou seja, uma forma de linguagem de falar, uma forma de linguagem forte de falar, né, para destacar algo muito sério. Devemos estar dispostos, vamos dizer assim, a abandonar qualquer coisa que nos afaste de Deus e nos leve ao pecado. Ainda mais, né, que isso nos custe algo valioso. É isso que ele queria dizer aqui, ok, irmãos? Mão e pé, olho, representam o quê? Ações. A mão, os pés e o olho representam ações, caminhos, desejos, certo, irmãos? Se algo na nossa vida nos leva ao pecado e nos distancia de Deus, devemos eliminá-lo. Então, se aconteceu alguma coisa na tua vida, no passado, peça perdão a Deus, não volte mais a cometer o pecado que você cometeu, que há misericórdia em Deus. Entrou uma pessoa no canal esses dias dizendo que Deus não era mais com ela, porque ela tinha blasfemado. Irmãos, e eu perguntei, você está arrependida? Ela falou, estou muito arrependida. Então você não blasfemou. Ela falou, por quê? Eu não sei o que você entende por blasfêmia, mas a blasfêmia é quando você nega a fé em Cristo Jesus, no eterno, e você vai para outros caminhos, servir a outros deuses, ou até mesmo coisas que não são... Às vezes eu não posso citar aqui, porque podem causar algum tipo de intolerância religiosa, mas os irmãos julguem, porque só tem um que convence o homem do pecado, que é o Espírito Santo. É lógico que se a pessoa vai para o pecado e continua nele, ela perde o Espírito Santo, é diferente. Mas a pessoa que volta ao arrependimento é porque o Espírito Santo a convenceu, que diz a palavra, que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Se ela se sentiu, está convencida que ela errou, que ela pecou, está humilhada, há uma dúvida aí. Peraí, então se você está humilhada, está convencida que você pecou e quer misericórdia, é porque tem o Espírito Santo ainda dentro de você, visitando com angústia, com aflição, com desejo de humilhação.
Analisamos isso, irmãos. Por isso, não podemos jogar as pessoas fora. Não podemos apontar para as pessoas. E nós não somos juízes para falar que aquele vai para o céu ou aquele outro não vai. Isso não cabe a nenhum servo de Deus. Nós não estamos aqui para julgar, irmãos. Nós podemos julgar só uma coisa, como Paulo nos ensinou: um pregue e os outros julguem. Mas esse julgamento que Paulo falou, irmãos, é um julgamento de análise. Quando uma pessoa prega, você tem que prestar atenção e analisar o que ela está pregando para ver se está de acordo às Escrituras Sagradas. Porque se não estiver, você não pode receber aquilo vindo da parte de Deus. O Espírito do Senhor Deus não se contradiz. Tudo que ele fala é verdade. Tudo que ele fala, ele já falou no passado, está dentro das Escrituras. Então, irmãos, se alguém prega alguma coisa que não é escrito, que não está escrito, uma coisa assim, por exemplo, que não pode estudar a Bíblia, ou que, enfim, contraria, que a graça é uma denominação, isso aí tudo contraria, irmão. Isso não é o Espírito Santo que está falando. Porque nós sabemos que nós temos que nos guiar pelo Evangelho. A palavra de Deus, que nós entendemos como guia, é o Evangelho. Nós cremos nos dons de Deus, nós cremos nas manifestações de Deus, mas sabemos que acima de tudo isso tem que estar grifado ou marcado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque tudo passa, tudo passageiro, mas o que está escrito no Evangelho não passa, irmãos. O Senhor Jesus disse que voltava e ele vai voltar. Nós não podemos duvidar disso e nem achar que Deus não está conosco apenas porque nós pedimos uma coisa e Deus não nos deu, ou pedimos uma libertação de uma enfermidade e Deus não nos deu. Você nunca pode dizer: Deus não me ouve porque eu estou pedindo isso e Deus não me dá. Não. Jó também passou por muitas coisas, irmãos. Ele pediu muitas coisas, o Senhor permitiu que ele passasse tudo aquilo, mas em forma alguma ele blasfemou ou negou o Senhor ali. Está entendendo, irmão? Então, se você está passando uma enfermidade ou uma dificuldade, nunca culpe o Senhor e nem diga que ele não está te ouvindo, porque talvez ainda não chegou o momento da tua libertação. Então você tem que entender isso, irmão. Tá bom, meu querido irmão e irmã? Pegue esse conselho que Deus me dá aqui. Aqui, quando o Senhor Jesus falava, irmão, ele falava o quê? Desses membros. Os pés caminham, não é? Para os lugares. O nosso olho vê. E esses caminhos são muitas das vezes traçados por desejos. Isso significa que vale a pena abrir mão de qualquer coisa que nos impeça a seguir a Cristo para a vida eterna. E é mais importante do que qualquer prazer passageiro do pecado. Mas eu já fiz isso, irmão, Deus não está comigo. Não, você tem a oportunidade. Você está se sentindo arrependido? Busque ao Senhor, peça perdão. Mas lá naquela denominação falaram que eu não tenho mais perdão. Quem é o homem para dizer que você não tem perdão? Se você buscar ao Senhor. Quantos que estão chorando, quantos que estão em desespero, quantos que estão achando que não tem mais perdão por causa de determinados irmãos que pregam coisas que não estão escritas, irmão. A misericórdia de Deus triunfa no juízo. Isso não quer dizer que você vai permanecer no pecado. Você tem que continuar servindo a Deus fora do pecado. E a misericórdia de Deus, ela te alcança sim. Porque Deus, o dom de Deus, irmão, ele é dado sem arrependimento. Se você tem o dom no teu coração para a vida eterna, esse dom é sem arrependimento. Deus pode passar você no fogo, mas você vai sair purificado do outro lado. Não penses que tu estás perdida ou perdido, mas veja, confira o que eu estou falando na Escritura. Mas eles dizem que nós não pecamos, que nós só temos fraquezas. Isso não é certo, irmãos, isso está errado. Isso é falta de conhecimento bíblico. Se a pessoa for em 1ª Epístola de João, no versículo 8 está escrito, olha só, João que escreveu o Apocalipse, olha como ele disse, se dissermos que não temos pecado, não há verdade em nós. Se dissermos que não pecamos, o fazemo-lo mentiroso e o seu espírito não está em nós.
É grave, irmão, quando a pessoa fala que não tem pecado. Todos temos pecados. Agora temos o Senhor Jesus com o sangue expiador. Aí você vai me dizer, mas lá na frente, no mesmo livro, diz que é para aqueles que pecarem para a morte, não digo que orem. Irmãos, você tem que ler o texto. João, quando escreveu isso, ele estava em Éfeso. Ou melhor, eu escrevi uma epístola, uma carta para Éfeso, não é? Em Éfeso existia um grupo de irmãos que estavam pregando uma coisa que não é bíblica. Era uma doutrina que chamava docetismo. O que é docetismo, irmão? Eles pregavam que Jesus Cristo não fora gerado pelo Espírito Santo. E eles, então, pregando isso, eles estavam chamando o Senhor, estavam dizendo que era uma inverdade o que tinha acontecido. Isso é grave. Estavam falando contra o Espírito Santo. Então, eles saíram do meio daquele povo e foram se reunir em outro lugar. E o povo se sentiu triste e começou a chorar e orar. Aí João escreveu uma carta e disse, para aqueles que pecarem para a morte, não digo que orem. Os irmãos estão entendendo, irmão? Por quê? Porque eles estavam fora, eles não tinham mais o Espírito Santo. Não adiantava mais orar, que eles não voltariam, eles não se arrependeriam, que o Espírito Santo não os visitaria. Os irmãos estão entendendo? Então, até que ele disse assim, não fiquem tristes, se eles saíram de nós, estavam conosco, saíram de nós, é porque não eram de nós. Porque se fosse de nós, eles estariam conosco. Mas algumas denominações tiram esse versículo fora do contexto, e aí criam um pretexto para julgar os outros. Irmãos, aprenda, todo texto fora do contexto, ele vai virar pretexto para uma heresia. Ok, irmão? Aprenda isso, seja feliz em Cristo Jesus. Ainda há esperança para todo aquele que nele crê. Não condene o teu irmão. Não diga que o teu irmão não tem mais salvação. Por essa passagem que nós lemos aqui, irmãos, ela nos ensina a vigiar as nossas atitudes, e se há algo na nossa vida que nos faz tropeçar no pecado, seja um hábito, uma amizade, ou um vício, ou até mesmo um pensamento, precisamos eliminá-lo. Devemos estar dispostos a sacrificar qualquer coisa que nos afaste da santidade de Deus. É difícil, mas aos poucos, irmãos, nós vamos trabalhando isso, com oração, com clamor, ouvindo a pregação da palavra, lendo as Escrituras, examinando-as. Examinar, irmãos, eu vou explicar, muitos irmãos acham que não pode estudar a Bíblia. A palavra examinar, ela vem, irmãos, ela tem um profundo, dentro do grego, ela tem vários, ela também vem da palavra nagrinó e de uma outra palavra grega que eu não estou aqui lembrando agora, que significa examinar com profundidade, pesquisar, analisar, estudar. Então, quando o Senhor Jesus falou em 5 de João, versículo 39, examinai as Escrituras, porque cuidais que elas testificam, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e elas que testificam de mim. Ele quis dizer o quê? Que é para nós examinarmos com profundidade. Quando alguém fala para você diferente, eu pergunto, é Deus? Se alguém diz para você não estudar as Escrituras, você acha que é o Espírito Santo? Se o Senhor Jesus mandou e uma pessoa vem e diz que não pode, certo, irmãos? Presta bem atenção nisso. Eu não estou nem falando de teologia, eu estou falando de estudar as Escrituras profundamente. Também não devemos falar mal de teólogos. Sabe por quê? Embora eu não siga nenhum tipo de teologia, eu respeito os teólogos, eu vou explicar para vocês por quê. Você qual Bíblia usa? João Ferreira de Almeida ou qualquer outra Bíblia? Você sabia que as Bíblias, que as Escrituras não tinham versículo, não tinham capítulo? Você sabia disso? Sabe quem colocou versículos e capítulos na Bíblia? Foram os teólogos. Como é que você fala mal? Nós não devemos falar mal de ninguém, irmãos. Apenas, muitas das vezes, repreendemos com bastante carinho, com bastante amor, para que não haja ninguém que venha nos acusar. Às vezes somos mal interpretados quando damos exemplos que mexem na verdade, e a verdade, para muitos, pode ser uma agressão
Porque quem fala a verdade claramente, às vezes machuca o ego do próximo, mas a verdade liberta. E você possa ser liberto nesta tarde e saber que Jesus Cristo te amou primeiro. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Não julgue o teu irmão, deixe o seu like, se inscreva nesse canal. Nós temos aqui reuniões no próximo sábado, às 19h30, com a ajuda de Deus, daqui de Portugal, e às 16h30 no Brasil. Só entrar no canal, tá? É reunião que nós cantamos com o Inário 4. E no domingo também. Eu tenho que passar por uma cirurgia. Quando eu passar pela cirurgia, eu aviso com antecedência para nós cancelarmos as reuniões durante alguns dias. Tá bom, irmãos? Eu amo a vocês todos. Deixe o seu like, ajude-nos a compartilhar esse vídeo, que pode servir de esperança para alguém também. Shalom a todos e a paz de Deus. Amém e amém.